Oi, Hugo. Boa tarde, né? Boa tarde. Já é 12:01. Vamos aguardar só mais um pouquinho aqui as outras mídias entrarem. Deixa eu só ver aqui o som. Boa tarde. Bom, chegou a quarta-feira, né? Dia da nossa live. E o tema de hoje é o que não pode faltar no contrato de prestação de serviços. Eu vou dar aqui alguns detalhes do contrato de maneira geral. Claro que há N maneiras de fazer um contrato e muitos clientes têm o seu contrato típico e quando a gente vai fazer o fechamento, eles te mandam a minuta de contrato. Mas se você não tem contrato nenhum, não tem nem ideia, eu vou te dar aqui uma diretriz para você iniciar o seu contrato, né? Então, o que não pode faltar no seu contrato? Mas antes, no seu contrato de prestação de serviços, né? Mas antes, eu vou falar aqui a respeito na verdade, eu vou esclarecer alguns pontos que muita gente tem me perguntado, né? Se você quer ter sua própria empresa, ser um engenheiro independente, ser um engenheiro autônomo, ou um empreendedor, né? Muita gente me pergunta se um engenheiro, um serviço de engenharia, pode ser MEI, microempresário individual. Então, se isso é uma boa opção para um engenheiro, né? Para um engenheiro abrir seu próprio negócio, sua própria empresa. O que eu tenho para te dizer é que não é possível ser MEI no ramo de engenharia. Ah, Angélica, é mesmo? Não é possível ser MEI no ramo de engenharia. Os profissionais de engenharia, como todos os outros profissionais liberais, advogados, médicos, né? Dentistas, farmacêuticos, químicos, todo profissional que precisa de qualificação ou que se qualificou não se enquadra como aí dentro das atividades do MEI. O MEI é para pessoas que não precisam de qualificação, exercem suas profissões aí sem necessidade de qualificação. Então, os engenheiros e outras profissões, né, liberais aí não podem ser MEI, tá? Pois estamos falando de carreiras que exigem formação, seja ela técnica ou universitária, para a condução das atividades. Justamente por isso não pode ser MEI. Então, o MEI é para aquelas pessoas que têm atividades como pipoqueiro, manicure, costureira ou costureiro, né? Algumas pessoas que têm algumas atividades, faz bolo em casa, por exemplo, né? Você não precisa ir para a universidade ou para uma escola técnica para aprender essas profissões. Então, o MEI se enquadra para essas profissões. Ele é baratinho, você paga aí R$49 por mês, por exemplo, e é baratinho. E nós, engenheiros, né, supõe-se que a gente vai ganhar aí bastante dinheiro e a gente vai pagar os impostos de acordo com o nosso faturamento. Então, por isso a gente não se enquadra no MEI. Então, acontece que um engenheiro, né, um profissional qualificado e após obter a habilitação, que é o CREA, o médico é o CRM, os contadores o CRC, ele já pode aí abrir a sua empresa e praticar aí o seu conhecimento, né? Mas não pode ser MEI, pode ser um EIRELI, pode ser um ME, pode ser um EI, pode ser
ter uma empresa limitada, pode ser uma empresa sociedade anônima, pode, né? Pode ser se cadastrar no Simples Nacional, pode ser lucro real, lucro presumido, mas isso é assunto para outras lives, não é o assunto aqui. Eu só queria esclarecer isso. Então, se você quer ter a sua empresa, se você é engenheiro eletricista ou técnico em eletricidade, você não pode abrir aí. Você pode abrir uma EIRELI. Uma EIRELI é um negócio legal. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, então vamos supor que você é um engenheiro, um microempreendedor, especialista em cálculo de projeto de CCMBT, por exemplo, né? Vamos supor que você já aí você já se qualificou, você já se formou em engenharia elétrica, ou você é um técnico, eletrotécnico, e se especializou aí em CCM de baixa tensão, tanto no cálculo quanto no projeto. Vamos falar daqui para frente só em projeto, tá? Então, como fazer um contrato de prestação de serviço, desse tipo de serviço, né? Apesar de ser um dos documentos mais importantes de uma empresa, né, o contrato de prestação de serviços, é um dos itens mais esquecidos por pequenos empreendedores. Isso acontece por diversos fatos, que toda pequena empresa enfrenta principalmente no início. Falta de tempo para elaborar corretamente o documento, porque o pequeno empreendedor, ele é quem vai executar, ele é quem vai fazer o projeto, ele que vai buscar o cliente, ele que vai contratar pessoas, ele que vai administrar a empresa, às vezes ele é até o faxineiro da empresa dele, né? Então, realmente, ele deixa isso para lá, deixa o contrato para lá, né? Falta de conhecimento de termos jurídicos que envolvem o contrato, mas, assim, atualmente é muito fácil a gente ter acesso aí a esses esclarecimentos, né? Falta de assessoria jurídica especializada para elaborar ou revisar os contratos. Quando for um contrato muito elaborado, que não vai ser o nosso caso aqui. Eu vou dar uma diretriz para o contrato apenas. Por conta disso, cada vez mais micro e pequenas empresas acabam prestando serviços para os seus clientes através de acordos verbais, né? Um acordo verbal, aceitam um e-mail, mandam um e-mail falando, aceitei sua proposta, tá ok, ou pelo WhatsApp mesmo. Hoje a gente usa e-mail e WhatsApp direto para as questões comerciais, não é mesmo? Então, aí a gente usa isso como ferramenta de trabalho, né? O e-mail já é ferramenta de trabalho há muito tempo. O WhatsApp tornou-se também uma ferramenta de trabalho. Então, a gente acaba fazendo esse acordo verbal, o cliente te manda uma mensagem e está tudo bem. Até aí está tudo bem, né? Então, há empreendedores que apelam também para modelos de contrato de prestação de serviços prontos, né? Você vai lá, consulta o Google, ele te manda uns lá. Mas esses templates, assim, são facilmente encontrados, mas não garantem nenhuma qualidade do documento, né? Você precisa, na verdade, fazer um documento personalizado, vamos falar assim, né? Então, a falta de consideração e atenção com o contrato de serviços tem gerado muitos desentendimentos e processos judiciais entre cliente e as pequenas empresas, ou empresas de maneira geral que não fizeram bem o seu contrato, né? Além de causar uma enorme insegurança na relação comercial estabelecida. Então, se você fala para o seu cliente, vamos fazer um contrato, né? Isso demonstra profissionalismo, demonstra seriedade, passa segurança para o seu cliente. E para você também, você fica garantido, né? De acordo aí com o que estabeleceu aí a relação comercial que foi estabelecida entre você e o seu cliente, a garantia não é só para você, é também para o seu cliente e vice-versa, né? Então, por conta disso, eu resolvi falar um pouco a respeito do contrato, né, para te ajudar. Se você pretende aí ser um micro ou um pequeno empresário, para entender aí qual a importância, né, e o que deve conter nesses contratos.
muitos empreendedores, mesmo sabendo aí dos riscos, eles costumam deixar essa questão para segundo plano. Eu estou falando isso porque N pessoas já me falaram isso, e algumas pessoas me falaram, se eu tivesse um contrato, talvez eu tivesse melhor amparado. Então, muita gente me fala isso, por isso que eu resolvi falar a respeito disso para vocês, tá bom? Então, o que é um contrato de prestação de serviços, né? Ele é um documento que firma o acordo entre o prestador de serviços, que é você, né, o que vai fornecer o projeto, no caso a empresa, o autônomo e o cliente, né, o acordo entre vocês. Muito comumente os dois são referidos como contratado, que é você, e contratante, que é o seu cliente, respectivamente. Esse acordo geralmente é feito através da assinatura do documento, por ambos. Ambos têm que assinar esse contrato, contendo todos os serviços e obrigações da empresa contratada, bem como as responsabilidades do contratante e outras questões que vão variar de acordo com a negociação, né? É importante a gente entender que um contrato de prestação de serviços não implica em um vínculo empregatício, né, entre você e o seu cliente. Isso não fora de cogitação, tá? Não implica em vínculo empregatício. Você não é empregado daquele cara, né, e nem ele vai te considerar aí você como empregado dele. A empresa ou o profissional é contratado para prestar um serviço por um determinado tempo, podendo ser renovado ou não. Fim do aquele contrato, acabou, vai fazer outro projeto, então um novo contrato, tudo outra vez, tá? Angélica, toda vez que eu for fazer um trabalho para um cliente meu, um projeto, um cálculo, alguma prestação de serviço qualquer, eu vou precisar de um contrato? Sim, vai precisar de contrato, né? Só se o seu trabalho for de um dia, né? Você vai lá de manhã e sai à noite. Aí eu acho que é desnecessário fazer um contrato, né? Bom, por que fazer um contrato? Isso já está ficando claro, né? De acordo com o que eu estou falando aqui, já está ficando claro, né? Então, um contrato de serviços é uma importante peça para a formalização da atividade que você vai fornecer ao seu cliente, né? Formalizar aquele serviço, aquela atividade que você vai executar. O principal motivo para se fazer um contrato é garantir a segurança tanto do contratado quanto do contratante, pois na sua própria essência é um acordo com consentimento mútuo. O documento irá assegurar que ambos conheçam suas responsabilidades e obrigações quanto ao serviço a ser prestado. O acordo firmado e documentado também oferece proteção jurídica tanto para a empresa quanto para o cliente. Então, você tem a proteção jurídica em caso de litígio, né? Algum problema, deu algum problema lá, um litígio, o seu cliente não quis te pagar, o seu cliente não te passou as informações, está atrasando o contrato, depois ele quis te cobrar multa por isso, aquela confusão. Se você tiver um contrato, você pode procurar a justiça, né? Para poder estabelecer aí o equilíbrio financeiro ou o acordo que vocês fizeram, né? Se não tem contrato, ficou só de boca, fica um pouco mais difícil, já é mais complicado, né? Vai ter que ter testemunhas, esse negócio você sabe como que é, né? Nesse caso, um contrato verbal, né, seria difícil de ser comprovado, além de poder ocasionar em desentendimento entre as partes. Então, é melhor ter um contrato, né? De forma geral, assinar um contrato de prestação de serviços demonstra que tanto a empresa como o cliente
se comprometem a fazer o trabalho conforme acordado e da melhor forma possível. Também uma maneira de mostrar aí profissionalismo, né, gente? Vamos ser profissionais, né? Nós agora somos engenheiros eletricistas, vamos ter as nossas próprias empresas, vamos ser microempreendedores, ou vamos ser empreendedores, ou vamos ser empresários. A gente precisa formalizar, não é? Vamos deixar de ser informal, vamos ter a nossa empresa e vamos, então, fazer os nossos contratos, tá? Então, como elaborar um contrato de serviços? É importante você saber o que deve constar em um contrato e conhecer algumas de suas principais características. Por isso, eu selecionei aqui alguns trechos importantes. Algumas vezes eu trabalhei na área administrativa, na área esqueci agora. Administração de contratos. Nessa área de administração de contratos. Ajudando o meu cliente a elaborar o contrato dele de prestação de serviço. Mas eram contratos, dessa grossura, cheio de detalhes, com muitos requisitos técnicos. Por isso, era necessário que o engenheiro eletricista elaborasse a parte técnica desse contrato, né? Para que tudo ficasse bem acordado. Então, nenhuma empresa de porte, nenhuma empresa conhecida, nenhuma empresa renovada presta serviço sem contrato. Nenhuma. Então, aqui eu selecionei uns trechos mais importantes, básicos, para que você possa fazer aí um contrato de prestação de serviços com o básico, com o mínimo necessário, de acordo aí com vários contratos que eu já vivenciei, né? Então, começa falando, parte 1, das partes. Redundante, mas é isso mesmo. Número 1, das partes. Vai falar das partes. É a parte do contrato que explica a relação entre contratado e contratante. Nessa seção é importante conter o nome do contratante, do contratado, os documentos, CNPJ, né? De ambos, endereço, estado civil, aí se for um contrato assim entre profissional e profissional, né? Se não precisa, se for entre empresas não precisa, a profissão dos envolvidos, a qualificação do representante legal, ou seja, tudo que tiver aí que ser dito a respeito das empresas ou dos profissionais, né? Então, é nessa parte aí que fala, o contratado é fulano, tal, empresa tal, CNPJ tal, situada em tal cidade, em tal endereço, não sei o que lá. O contratante é a empresa tal, ou fulano de tal, que é estabelecido em tal endereço, com CNPJ, tal. Tudo relativo às empresas, né? Ou às pessoas físicas. Bom, aí fica definido quem é o contratado e quem é o contratante. A parte 2, do objeto. Nessa parte ficam descritos os serviços que serão prestados pela empresa contratada, por exemplo, projeto completo de um centro de controle de motores de tal área, ou de tal equipamento, ou de tal máquina, né? De tal equipamento que eu falo, pode ser uma caldeira, pode ser uma destilaria, pode ser uma estação de tratamento de água, de esgoto, pode ser uma máquina enorme que, por exemplo, uma máquina de fritar batata enorme, que eu já fiz, inclusive, um CCM para ela, com muita automação, com aí mais de 70 motores essa máquina. Só que a máquina tinha quase 1 quilômetro de tamanho, viu, gente? Então, o seu contrato vai especificar projeto de um painel elétrico, de um centro de controle de motores para tal área, para tal máquina, para tal equipamento, de tal indústria situado em tal local, né? Dentro da parque industrial de tal local. Aqui você fala isso. Não precisa ser muito extenso aqui, porque esses detalhes vão ser escritos lá na parte em que a gente vai falar dos serviços. Então, aqui você
faz um resumo do que é, né? O objeto desse contrato. Qual é o objeto desse contrato? Prestação de serviço de desenvolvimento ou de elaboração de projeto para tal área, tal, né? Então, aí você não precisa ficar tão extenso aqui não. Aqui um resumão do que vai ser fornecido. Depois a parte 3, das obrigações do contratante e da contratada. Além nestes 2 trechos, é necessário definir quais são as responsabilidades de cada parte. Por exemplo, a empresa contratada, para a parte da empresa contratada, ou seja, a empresa contratada se obriga a empresa contratada vai exercer tais funções, vai fornecer tal coisa, né? Então, nessa parte é importante conter as informações de confidencialidade, ou seja, você, como está recebendo os documentos do seu cliente, se compromete a não passar esses documentos para frente, né? Você ficará com eles, em posse deles, enquanto estiver fazendo o trabalho e não vai divulgar esses documentos para ninguém. Então, tem que ter essa informação de confiabilidade, confidencialidade, né? Aí vai conter que você vai efetuar o projeto dentro das especificações do contratante, né? Ele vai te mandar uma especificação e você não vai sair fora dela. Efetuar o projeto dentro das normas pertinentes, NBR 5410, IEC 61439 e assim vai. Todas as normas que forem envolvidas aí nesse projeto. Efetuar o projeto nos padrões do contratante. Às vezes ele tem padrão, o formato dele é um A3, ele não gosta do formato A4, ou ele exige que seja A4, ele gosta que o carimbo aqui embaixo seja assim, que contenha tais informações, ele tem uma numeração dele. Então, tudo isso você tem que colocar aí, que o projeto vai ser elaborado nos padrões do contratante. Se ele não tem padrão, você faz o seu padrão mesmo. O projeto vai ser elaborado nos padrões da contratada. Ali, você diga isso, né? Informar que vai ser fornecida a RT. Informar que os prazos serão cumpridos. É uma obrigação da contratada cumprir os prazos acordados nesse contrato, né? Fala assim, é lógico que isso, é lógico que eu vou fazer isso, mas tem muitas nuances. Então, você tem que confirmar que você vai cumprir os prazos, né? E se você disser que vai cumprir os prazos, você vai cumprir os prazos, ok? Então, vai dizer, então, que vai utilizar ferramentas que possibilitam ao contratante acompanhar os serviços. Às vezes, você importou lá um software todo extraordinário, né, e manda para o seu cliente aprovar o projeto e ele não consegue abrir. Aí já começa um transtorno, já atrasa para o seu cliente. Então, você vê lá quais são os padrões que ele usa, quais são os softwares que ele usa, né, se ele vai conseguir abrir os documentos que você vai mandar, né? Formalizar todas as tratativas por escrito, né? Você não vai... então tá bom. Por telefone, não. Aí ele falou, então tá bom, você manda o e-mail. Ó, conforme conversa no dia tal, ficou acordado tal coisa. Tá? Nada de conforme contrato, cláusula tal, acordamos tal coisa. Porque às vezes saem algumas coisinhas, alguns esclarecimentos que vão precisar no decorrer do projeto. Bom, então, é aí mais ou menos aí tudo que você precisa colocar nas obrigações do contratado, que é você. No caso do contratante, é importante constar as informações que ele precisará fornecer para iniciar o serviço. Fornecimento de especificações técnicas. Qual que é a obrigação do fabricante? Fornecer todas as especificações técnicas, fornecer todos os padrões, fornecer a lista de cargas para você poder elaborar o projeto, né? Como você vai elaborar sem lista de cargas.
Permitir ao contratado acesso às instalações, porque às vezes você precisa ir lá, às vezes ele não tem aquele dado que você precisa, você pode ir lá nas instalações dele buscar esse dado, né? Formalizar todas as tratativas por escrito e realizar os pagamentos nas datas acordadas. Isso é importante, né, gente? Muito importante, né? Que ele se comprometa a pagar nas datas acordadas, né? De acordo com cada evento, que você cumprir, ele te pagar, né? É bom que você faça isso. Essa questão de você fazer o trabalho e deixar para pagar no final também é um detalhe que você deve evitar. Vai cumprindo etapas e ele vai te pagando, de acordo, para você não ficar, às vezes você precisa de dinheiro, tem um contrato, mas não tem dinheiro, porque ele só vai te pagar na hora que você entregar. Deu um rolo aí, você não conseguiu evoluir, vai ter que atrasar, de acordo com o cliente, né? Vai precisar atrasar, vocês acordaram, nós vamos ter que demorar um pouco, porque como que nós vamos fazer, hein? Tá pausando muito. Então, se você deixou para receber lá no final na entrega, mas é claro que você não vai perder um contrato, né? Não vai perder essa prestação desse serviço só por conta disso. Isso vai depender lá da quantidade de trabalho que você tem, né? Se você tem uma empresa de engenharia com vários engenheiros contratados para te fornecer, para te ajudar e elaborar o projeto, você precisa pagar o salário desse pessoal. Então, você faça um contrato de acordo com as suas necessidades também, tá bom? É muito importante que você preste atenção nisso, tá? Bom, dos serviços, então, aqui é onde devem ser detalhados todos os serviços que serão fornecidos pelo contratado. Aqui você pode dizer, então, qual é o formato que o projeto vai ser elaborado, se ele vai ser fornecido em DWG ou em PDF ou em ambos. Com certeza, seu cliente vai querer que você forneça em DWG, para que ele possa, no futuro, revisar, se for o caso, ter aí acesso às informações, não só ler. Então, peraí, deixa eu ver se eu resolvo esse negócio, desse negócio de ficar pausando toda hora. Ok. Pede pro Giba sair da internet. Então, é o seguinte, nessa parte, a gente costuma colocar os anexos, às vezes até tem um diagrama unifilar ou a proposta técnica. A proposta técnica que foi aceita, nessa parte aqui dos serviços, você pode escrever aí, ó, o projeto será feito conforme proposta técnica em anexo, porque ali já tem todos os detalhes daquele projeto. O projeto será desenvolvido conforme diagrama unifilar anexo, né? Aí você não precisa ficar falando tanto aqui. Aquele anexo, o diagrama unifilar ou a proposta técnica faz parte daquele contrato, né? A proposta técnica, se ela for bem elaborada, não faça uma proposta técnica michuruca, sem muitos dados, faça uma proposta técnica bem elaborada, porque ela vai fazer parte do seu contrato, né? E a proposta técnica é um dos lances assim, mais fantásticos que tem, porque começa desde o primeiro contato, com o seu cliente, ela começa a ser elaborada, então ali nela tem tudo que você precisa. Então aqui, se você quiser descrever aqui tudo de novo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você quiser colocar conforme proposta técnica, conforme diagrama unifilar, beleza, né? Ou, às vezes o seu cliente manda uns diagramas típicos para você poder entender como que é o comando lá na fábrica dele. Então, conforme comandos típicos, né? Desenhos de diagramas funcionais típicos do cliente, tudo, você coloca aqui, dos serviços, né? Você pode, por exemplo, aqui informar como que será composto esse projeto de capa, folha de dados, índice, simbologia, diagrama
unifilar, pode ter ou não. Muitos clientes não exigem diagrama unifilar no projeto, só o diagrama trifilar e funcional. A lista de plaquetas, a régua de bornes, os desenhos de layout externo, interno, as listas de materiais. Aqui você pode descrever tudo que vai compor o seu projeto, né? Aqui também você vai falar, você pode falar, os desenhos serão elaborados em DWG através do E-Plan, do Electrical, mas esse é detalhe, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar. É muito comum nesse trecho haver menção a um documento em anexo. Então, não tem problema você anexar os documentos ao invés de repetir aqui tudo que já está dito nesses documentos. Esse anexo pode ser um briefing ou uma proposta técnica ou aí aqueles documentos que eu já falei, né? Os diagramas que o seu cliente mandou, um diagrama unifilar, né? Então, que o seu contratante previamente te mandou, né? Ou que você tenha feito aí, que explique os serviços. Então, você anexa aí todos esses documentos. Do preço e do pagamento. Este é o trecho do contrato de serviços, onde você deve detalhar o valor da remuneração a ser paga pelo cliente, né? E é importante deixar claro o valor total. Às vezes você tem as etapas, né? Primeiro, aqui que você vai falar. Cada evento de pagamento estará vinculado à entrega de uma parte técnica. Eu fiz lá os cálculos, então você mandou os cálculos para o seu cliente, ele te paga um percentual. Depois você fez o diagrama unifilar, manda para ele aprovar, ele paga outro percentual. Depois você fez a lista de material para ele já ir vendo aí os materiais, se ele consegue comprar facilmente no mercado. Aí você vê, né? Você, de acordo com a sua necessidade. Ou então não, um valor, eu quero receber um valor na assinatura do contrato, um valor daí a 30 dias, outro valor daí na entrega, por exemplo. Pode ser também. Isso aí pode ser acordado da maneira que for melhor para você. Importante deixar claro, né, o valor total, a quantidade de parcelas, a forma de pagamento, né, porque às vezes você emite a nota e o seu cliente só vai pagar daí a 30 dias. Então você fica atento, né, nesses detalhes, quando é que vai entrar dinheiro na sua empresa. E a forma de pagamento, os encargos, né, que sejam aplicáveis, além de multas por atraso. Por exemplo, às vezes o seu cliente vai atrasar, você pode cobrar multa. E se você atrasar, ele pode cobrar multa de você também. É bom que tenha aqui tudo bem explícito, bem claro, para que não haja dúvida, tá bom? Eu achei que você tinha entendido. Não tem isso no contrato. No contrato, tudo tem que ser bem claro. Do descumprimento e da rescisão. Nessa parte do documento, deve ser estabelecido o que acontecerá se uma das partes não cumprir algumas de suas obrigações, que foram descritas na seção acima, que é a parte de preços e pagamentos, né? Deve estar claro para ambos quais as condições de encerrar o contrato de prestação de serviços antes de seu período final. Às vezes seu cliente é tão casca grossa e tão difícil, quando você vê que às vezes é preferível cancelar o contrato. Mas isso é uma coisa que a gente deve evitar a todo custo, ok? Principalmente o seu cliente querer cancelar o contrato com você. Isso não deve acontecer jamais, jamais. Faça de tudo para que isso não aconteça, tá? Porque se isso acontece, você sabe, você usa uma roupa branca a vida inteira. O dia que você sujou essa roupa branca, todo mundo vai falar do dia que a sua roupa branca estava suja. Entendeu? Então, evite a todo custo
que isso aconteça, cancelamento de contrato, a todo custo, tá? Se sacrifique se for preciso. É muito comum e muito útil também definir um período de aviso prévio para a rescisão de qualquer uma das partes. Normalmente, esse período fica em torno de 30 dias, mas tudo depende do negociado. Então, isso aqui é bom constar no contrato, mas ele vai ser evitado a todo custo, tá? Agora, a parte 7, do prazo. Aqui deve ser estabelecidos prazos para a entrega dos serviços contratados, dados como tempo de entrega, questão de atrasos e mudanças de cronograma devem constar neste parágrafo. Caso o cronograma seja muito detalhado, é possível deixá-lo como anexo. Tem muitos clientes que têm lá os seus programas de cronograma, às vezes ele é bem elaborado, uma data está amarrada, à medida que você vai evoluindo, aquela data já está amarrada, o próprio cronograma já calcula tudo certinho, né? Então, se ele é muito elaborado, para você apresentar aqui fica difícil, fala, o prazo será conforme o cronograma anexo, né? É importante atentar também para formas de garantir o cumprimento dos prazos, né? Prazo de entrega é um dos detalhes que mais, assim, trazem problemas entre contratado e contratante. Porque, às vezes, o seu cliente não te passa todos os dados que você precisa para você prosseguir. E depois, na hora que chega o prazo de entregar, ele quer porque quer a coisa naquela data. Então, isso tem que ser muito bem conversado, seja chato na exigência de dados necessários, deixe isso muito claro para o seu cliente, para que depois ele não queira te cobrar multa porque você atrasou. Se a culpa foi dele, né? Se a culpa foi sua, aí tudo bem, né, gente? Isso, prazo de entrega cumprido certinho, na data acordada, é uma porta aberta para novos negócios, para novos clientes. Os clientes têm isso muito em conta e isso abre as portas para você do mercado. Aquela pessoa cumpre muito bem os prazos acordados. Então, também não coloque prazos muito apertados para você não ficar aí afobado, desesperado na hora de entregar o projeto, tá bom? Faça tudo com muito cuidado, com muita calma. Atendendo, claro, seu cliente. Não adianta você falar para ele, no ano que vem eu te entrego. Isso, ele não vai fazer o contrato com você, né? Então, seja racional, tenha bom senso, né? Claro, tenha bom senso. Então, é importante atentar muito, muito, muito mesmo para o prazo de entrega, tá? E vincular aí os pagamentos com determinados prazos, né? Para que você não fique sem dinheiro, fazendo o projeto e sem dinheiro. Bom, 8. Das disposições gerais, foro e assinatura. Nos trechos finais do documento devem constar detalhes como relação com fornecedores, explicando que os mesmos não são funcionários do contratante, porque senão você sabe, né, gente? A corrupção aqui no Brasil é uma coisa difícil, né? Então, é tudo cheio de conluio, cheio de conversinha, e às vezes um fornecedor sabe que você é fechado com outro fornecedor, e você precisa, às vezes, de preço daquele fornecedor, ele não vai te dar. Então, faça tudo muito claro e tudo muito bem feito. Tenha aí amizade com todos os fornecedores, mas que fique claro que não está vinculado a nenhum deles. O foro que será escolhido caso haja disputa judicial vai ser em tal cidade, né? Normalmente é aí um acordo mútuo entre as partes. As assinaturas do contratante e do contratado, importantíssimo, né? Imagina um contrato sem assinatura. É possível também que haja assinatura de pelo menos 2 testemunhas. Alguns clientes exigem isso, então tudo bem, não tem problema nenhum, né? Outras cláusulas. Além das questões mencionadas, cada contrato terá sua especificidade, pelo que demandará outras cláusulas, como não menos importância,
como cláusula de auditoria, garantia. É importante colocar garantia, né? No projeto, até que garantia, você vai garantir que o projeto será bem executado, né? Ou que se ele montar aquele painel não vai pegar fogo, será? Né? É claro que você vai garantir isso. Agora, quando você vai fazer o projeto e montar o painel, por exemplo, aí essa questão da garantia é muito importante, né? Normalmente a garantia é de 12 meses. Porque se às vezes algum componente estragou, quebrou, ou algum probleminha, não está funcionando, às vezes você tem que fazer aí uma configuração numa soft starter, não está funcionando de acordo, aí está dentro da garantia, 12 meses de garantia. Mas do projeto, né, garantia é meio aí. Mas tudo bem, pode ter a garantia também, né? Então, também cláusulas de auditoria. Às vezes você vai fazer um contrato enorme, vai demorar 1 ano, por exemplo, esse contrato. O seu cliente pode querer auditorias na sua empresa, né? Pode querer ficar lá acompanhando a elaboração desse projeto, né? E isso tudo pode constar no contrato também. Mas isso pode ser mais para o futuro, né? Agora nós estamos falando de como a gente vai começar, né? Nossos primeiros contratos. Então ele deve ser mais simples, mas deve conter aí todas as informações importantes para você. Os seus dados do seu cliente, o que você está fornecendo, qual é o prazo de entrega, qual é a condição de pagamento e qual é aí, se tiver rescisão, como que vai ser essa rescisão, né? Isso aí são os pontos mais importantes, né? Prazo de entrega, isso é muito importante, prazo de entrega. Então, fique atento para o prazo de entrega, tá? Fique atento. Esse, o bom cumprimento do prazo de entrega é um fator determinante aí para a abertura de portas para você. Não deixe o contrato para a última hora. Faça um contrato, já está fechando com o cliente, faz uma minuta, manda para ele. Ou peça para ele fazer a minuta e manda para você já ir estudando direitinho. Às vezes tem alguns clientes que te pedem a proposta técnica e já te mandam junto com essa solicitação a minuta do contrato dele, para que você possa colocar todos os custos daquele contrato na sua proposta, porque tem um contrato que é bem elaborado. Então, tem alguns detalhes que você fala, se isso acontecer, eu preciso garantir, né, que eu tenho aí dinheiro para suportar aí algumas cláusulas desse contrato. Bom, então não deixe para a última hora o seu contrato. Apesar de ser a peça final de uma negociação com o cliente, é importante que o pequeno empresário prepare seu contrato com antecedência, para você não ficar afobado e não esquecer de algum detalhinho. Os contratos, muitas vezes, quando eles precisam ser acionados judicialmente, o detalhe é que vai fazer aí você sofrer depois, se esse detalhe te prejudicar, né? Ao fazer isso, o prestador de serviço pode revisar e atualizar o contrato de serviços de acordo com suas necessidades e com o caso do cliente, ou, né, com o caso do cliente específico. Então, tem alguns clientes que têm algum contrato aí mais elaborado, outros mais fáceis, mais tranquilos. Então, vai depender muito aí do seu cliente também, né? E não esqueça, o contrato de prestação de serviço é um documento jurídico. Isso mesmo, é um documento jurídico, é um contrato, né? Sempre que possível, utilize uma consultoria jurídica para revisar o documento. Se for uma coisa bem elaborada, né? Peça para um advogado dar uma olhada, para ver se não tem... Ou se o seu cliente te mandou uma minuta de contrato muito elaborada, você ficou meio na dúvida, consulte um advogado, tá? Não fica aí e fala, isso aí não é nada não, deixa para lá. Não, consulte um advogado. Fique totalmente inteirado aí das questões do contrato, tá bom? Bom, aqui
é só um norte, né, para você iniciar aí um contrato, começar a elaborar, começar a entender isso, né? Se você tiver aí, se o seu cliente te mandar uma minuta, observe esses detalhes que eu te falei, né? Mas o mais importante mesmo, gente, o mais importante de tudo, fez o contrato está bem elaborado, tudo. O mais importante é que você faça um trabalho com excelência, um trabalho bem feito, um trabalho esmerado, um trabalho caprichado, um trabalho dentro do prazo de entrega acordado. Isso é mais importante. Atender o seu cliente com total dedicação, mesmo que ele seja aquela casca de ferida. Atenda o seu cliente com dedicação, porque é de lá que vem o trabalho, é de lá que vem o dinheiro, é de lá que vem o seu sustento, tá? Então, total respeito pelo seu cliente, total dedicação por ele, e total excelência e esmero na elaboração do trabalho, desse serviço contratado com ele. Então, sem ficar aí pondo pelo em ovo, cheio de nhenhenhé, tá? Faça um trabalho com excelência. Faça um bom contrato, faça um trabalho excelente e você terá ótimos resultados. É isso que vai trazer novos clientes, é isso que vai abrir portas do mercado para você. Tá bom? Então, se você gostou, curte aí, manda uns coraçõezinhos para que a Instagram divulgue essa live, né? É bom para mim, é bom para vocês também. E comente, para que quando você comenta, quando você me manda um comentário, uma pergunta, isso me dá aí a oportunidade de criar novos assuntos para vocês, porque aí eu fico sabendo qual é o interesse de vocês, o que vocês querem saber que não conhecem, né? Então, para mim é importante que você comente também. Eu acho muito legal quando você comenta, acho ótimo, porque eu sei que você está me acompanhando. E é isso que me motiva, né? Seguir aí fazendo essas lives e te levando aí às coisas importantes que são viver de painel elétrico, por exemplo, né? Ser um especialista em projeto de centro de controle de motores, ser um especialista em projetos de painéis elétricos, né? Então, se você gostou, curte, comente e compartilhe. E a gente se vê na próxima quarta-feira com algum assunto aí interessante, tá bom? Então, um grande abraço e até lá! Opa. Obrigadão, gente!